Graça e paz, amados irmãos. Eu sou a Cristiane Flor e estou como coordenadora da EBD na Primeira Igreja Batista em Parque São Lucas. Oremos ao Senhor. Deus, reconhecemos que és o Criador, nosso Senhor, e desejamos te adorar, te honrar e assim te conhecer cada vez mais. Fica conosco, é a minha petição, em nome de Jesus. Amém. A lição de hoje é a terceira, e o título é A Imagem do Deus Invisível, o segundo mandamento. O texto base se encontra em Êxodo 20, versículos 4 até o 6, que diz assim: Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Eu te convido a conhecer mais sobre a palavra de Deus. Introdução. O segundo mandamento é um alerta às mentes dos adultos que insistem em raciocinar como a das crianças. Elas têm dificuldade em compreender a dimensão das grandezas e por isso tendem a reduzir o tamanho de quase tudo. Este mandamento impede o homem de esculpir ídolos ou fazer imagens para representar Deus. A proibição é óbvia. Qualquer tentativa de esculpir Deus em madeira, gesso, latão, ainda que bem adornado com o mais raro metal deste mundo, o artesão apenas estaria reduzindo o tamanho de Deus e comparando-o à dimensão humana. Uma criança, ao se aproximar de uma aeronave, por exemplo, observa a sua grandeza e seguramente pode perceber que a imagem do seu aviãozinho em nada representava o que os seus olhos estariam testemunhando naquele momento. O segundo mandamento é uma advertência do Criador. Se você idolatra imagens, mesmo que a intenção seja de que esta se assemelhe a Deus, você incorrerá em um grande pecado, pois a imagem é morta e o Deus a qual servimos é vivo. Quanto mais distante de Deus, mais reduzimos o seu esplendor. Quanto mais perto de Deus, mais observamos e tememos a sua grandeza. Em Isaías, capítulo 40, versículo 28, diz assim: Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto, e a sua sabedoria é insondável. Daremos continuidade ao estudo que fala justamente sobre não termos ídolos, não adorarmos ídolos, não nos prostrarmos e compreendermos o tamanho, a grandeza do nosso Deus. E a nossa mente humana, uma mente, vamos dizer assim, compactada, ela não consegue alcançar o tamanho desse esplendor e dessa grandeza. Por isso nós não podemos, de forma alguma, querer recriar a dimensão da grandeza do nosso Senhor Deus e Criador. Por isso é tratado como um pecado. Deus já deixou como uma advertência e nós estudaremos mais profundamente sobre isso nos demais slides. Tópico 1. Por que o homem tende a fazer esculturas e contrariar o segundo mandamento? A adoração a imagens é mais antiga que a adoração ao próprio Deus. O apóstolo Paulo já advertia sobre tal pecado em Romanos, capítulo 1, versículo 21 a 23, onde os homens insanos estariam trocando a glória do Deus imortal por imagens mortas. O profeta Isaías esclarece que o segundo mandamento adverte que Deus é irrepresentável, pois nenhum símbolo ou imagem o representa, ou seja,
nenhum símbolo, nenhuma imagem que o homem, né, ele possa querer esculpir, ela tem capacidade de representar a grandeza do Senhor Deus Criador, tá? Você pode ler em Isaías, capítulo 42, versículo 8. Quem se relaciona com imagens e esculturas tem relacionamentos superficiais. Deus quer de nós um relacionamento profundo. Israel fez para si um bezerro de ouro. Esqueceram o que Deus lhe fizera, libertando-os da garra do Egito, além de lhes abrir o mar vermelho, né? O verdadeiro Deus, Senhor, Criador, tinha feito tantas maravilhas, né? Ele tinha feito grandes coisas, grandes fenômenos, grandes ações, né, para tirar, né, o seu povo das garras do Egito. E logo em seguida, né, quando Moisés sobe, né, ao monte para falar com Deus, passa um tempo nesse monte e eles começam a achar que Moisés havia morrido e logo acaba esquecendo tudo aquilo que Deus já havia feito por eles, e aí eles fazem esse bezerro de ouro, né? Então, assim, olha, no século VIII surgiu o movimento iconoclasta, que era um movimento justamente dedicado à destruição de imagens, tá? Essas imagens, ícones e pinturas foram apagadas nas igrejas, em especial no Oriente. Entretanto, quando houve o segundo concílio de Nicéia, em 787 d.C., onde fora realizado o sétimo concílio ecumênico, tornou legítima a veneração de imagens de santos católicos romanos e declarou herético todo o movimento iconoclasta. A partir desta data, então, não somente aumentou a idolatria, né, às imagens, mas cresceu a veneração às relíquias chamadas de sagradas. A igreja de Constantinopla, atual Istambul, dizia possuir a cabeça de João Batista e o corpo de Estevão, né, o primeiro mártir, o que lhes garantia a proteção da cidade. Agora vê o absurdo, né? Nessa época, né, essa igreja, né, de Constantinopla, né, ela dizia que possuía a cabeça de João Batista e o corpo de Estevão, né, e que isso é que lhe garantia a proteção da cidade, ou seja, não era Deus que garantia, né, a proteção da cidade, nem Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador, né, o Pai, né, Deus Criador, e o Filho. Enfim, né, olha a heresia que estava sendo, né, e idolatria que estava sendo cometida em relação a essa questão desses corpos, né, mortos, sem vida, que poder que poderiam ter, né, enquanto que o Deus vivo é que nos garante toda essa segurança, eles estavam deixando de lado, né. A reforma protestante, em 1517, teve como um dos seus propósitos o cumprimento do segundo mandamento, ainda que na paróquia de Lutero, bem como em algumas igrejas luteranas atualmente, existissem pinturas que retratavam cenas bíblicas, né, e não existiam quase nenhuma imagem, né. Então essa reforma protestante, né, promovida por Lutero, né, em 1517, um desses seus propósitos era justamente o cumprimento do segundo mandamento, ou seja, abolir essas imagens, né, e idolatria a essas imagens e esculturas, tá? Os símbolos da fé cristã, por séculos, não são necessariamente imagens que contrariam o segundo mandamento, né? Vou dizer aqui esses símbolos, né, da fé cristã, a cruz, a Bíblia, os elementos da ceia do Senhor, né, são ícones que despertam a fé. Porém, eu acho que é importante a gente enfatizar que, principalmente nós batistas, entendemos que tais símbolos não conferem graça. Por quê? A graça é conferida, é dada por Deus, por Jesus. Então, não é o símbolo, não é a cruz, não é a Bíblia, nem os elementos da ceia. A graça é conferida, é dada unicamente por Deus, através da fé que nós depositamos em Cristo Jesus. Que isso seja bem esclarecido.
porque somente Jesus, ele é que é o nosso mediador e que é através dele que nós alcançamos a graça, tá? O homem, durante séculos, acreditou que as imagens eram mediadoras para que pudessem ter acesso ao Deus invisível. O segundo mandamento é uma advertência. Não há imagens entre nós e Deus que possa validar algum tipo de mediação ou intercessão. Só existe um mediador entre Deus e o homem, né? A saber, Jesus Cristo. Podem ler em 1 Timóteo 2, versículos 5 e 6. Pois o próprio Cristo é a imagem do Deus vivo, né? Leiam Colossenses capítulo 1, versículo 15. Como eu já enfatizei aqui, o mediador é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nenhuma imagem, nenhum ícone, nenhum objeto, nenhuma pessoa, nada ocupa esse lugar de mediador. Somente Ele faz essa mediação entre nós, seres humanos, e o nosso Senhor Deus, tá? E a graça é conferida através da fé que nós temos no Senhor Jesus como nosso único e verdadeiro Salvador. Tópico 2. Consequências da desobediência ao segundo mandamento. Para os que insistem na idolatria, o segundo mandamento tem uma dura sentença, a aflição até a 4ª geração. Êxodo 20, versículo 5. Nos assusta quando Deus afirma ser zeloso. O sentido mais próximo para o entendimento da palavra zeloso é ter ciúme, cuidado da noiva amada, ou seja, essa noiva amada aqui é o povo de Deus, aquele povo que foi separado, né? Um povo separado para ele, aquele povo que ele escolheu. Nós, né, aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, fazemos parte desse povo, tá? Então aqui, talvez esse exemplo, né, que eu vou dar aqui um exemplo mais prático, nos ajude a entender melhor, tá? Se um marido visse um outro homem paquerando a sua mulher, ele estaria certo em ter ciúmes, por ser o único que tem o direito de paquerá-la, já que ele é marido, né? Então, esse tipo de ciúme não é pecado, pelo contrário, é completamente apropriado, tá? Ser zeloso, ciumento, cuidadoso, né, de algo que lhe pertence é bom e apropriado. Bom, gente, deixa eu só lembrar aqui e enfatizar. Eu estou falando, tá, desse relacionamento, dessa união, falando à luz da Bíblia, tá? Eu vou citar aqui Gênesis, já? Gênesis 2, versículo 24, que diz que o homem se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Se eles se tornam uma só carne, portanto, o marido pertence à sua mulher e a mulher pertence ao seu marido. Por isso, como eles são apenas um, há esse cuidado, tá? Há esse zelo, esse cuidado, esse ciúme. É diferente o ciúme que eu estou falando aqui desse ciúme pecaminoso, tá? Que o mundo está aí conferindo, onde as pessoas tratam as outras, né, como se fosse uma posse. A posse é tão grande que, em nome desse ciúme, eles acham que têm o direito até mesmo de destruir o outro, né? Como nós temos visto aí nos casos, né, de homicídios gerados por esse chamado ciúme, que são os chamados aí crimes passionais. Então, não é isso que eu estou falando. Esse zelo eu estou falando à luz da Bíblia, tá? Quando está falando em Gênesis que eles se tornarão uma só carne. Se você se tornou uma só carne, você tem cuidado, não tem? Com a sua carne, com o seu corpo. Você tem preocupação com ela, você quer manter ela íntegra, certo? Então, é nesse ponto que eu estou tratando aqui, tá bom? Então, aqui, o ciúme é pecado quando desejamos algo que não pertence a nós, né? Aí é pecado, eu estou desejando, eu estou querendo algo que não me pertence, tá? Então, assim, voltando para fazer essa relação desse exemplo que eu dei em relação ao Senhor Deus, né? Quando ele fala que ele é zeloso. Então, voltamos aqui. O culto
louvor, honra, adoração pertencem somente a Deus, pois só Ele é realmente digno. Portanto, Deus tem razão em ter ciúmes quando o nosso culto, louvor, honra e adoração são dados a ídolos. E o castigo pelo descumprimento do segundo mandamento é o sofrimento até a terceira e a quarta geração, por causa dos pecados dos pais no passado. Uma leitura superficial desse texto pode parecer que Deus é vingativo, e sua sentença aos que o traem, é o sofrimento aos pais, e que este alcançará os seus filhos, netos, bisnetos e tataranetos. Entretanto, o que está escrito no segundo mandamento é que as gerações, irão sofrer a iniquidade dos pais, ou seja, a adoração a imagens provoca um canal que deságua na depravação humana. Quando o homem troca a glória de Deus por imagens de aves e répteis ou qualquer semelhança, na verdade está cometendo iniquidade, onde tal erro abre as portas da violência, da desigualdade, da malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Leiam Romanos, capítulo 1, versículos 23 até o 29, tá? Então, o que a gente está querendo dizer aqui? Isso aqui que foi falado, a porta, no caso, que abriu para a iniquidade, e essa iniquidade gera várias consequências, que foi o que eu já falei aqui: violência, desigualdade, malícia, avareza, a maldade de forma geral, tá? Então, esse ato, de você idolatrar um outro Deus, ou seja, um falso Deus, você está adorando, está se prostrando a um falso Deus, abriu essa porta de iniquidade e há essas consequências. Então, essas consequências podem sim, através daquela ação que você fez, alcançar essas gerações futuras, tá? Completando aqui, essa condição, ela se aplica também necessariamente se esses filhos, netos, tataranetos seguirem os mesmos passos dos seus pais, tá? Então, se ele continuar permanecendo naquele caminho, usando daquele exemplo errado, o pai teve um comportamento errôneo. O filho cresce e segue o mesmo exemplo do pai, aquela consequência vai alcançar também o neto. Por consequência, se o neto segue também o mesmo exemplo do pai e do avô, e assim isso vai sendo um círculo vicioso, porque essas consequências vão alcançar, Mas isso depende de que esses filhos sigam os mesmos passos de seus pais, tá? Pois ninguém pode ser condenado pela justiça divina por um crime do qual nunca foi culpado. Leiam Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, Então, essa condição só vai se dar se você permanecer naquele caminho errôneo. Não é porque seu pai errou no passado e você, na sua vida, na sua escolha, você foi pelo caminho reto, que você vai pagar pelaquela consequência, tá? Deus não é vingativo, tá? Então, entendam bem essas consequências da desobediência ao segundo mandamento, tá? A sociedade atual vive atolada na lama da iniquidade. Colhe os frutos amargos da herança dos seus pecados de idolatria. Os pais hoje olham para o futuro e se perguntam que mundo deixarão para os seus filhos, quando, na verdade, deveriam se preocupar de outra forma. Quais os filhos deixarão para este mundo? Que possamos afirmar como Josué, que advertiu o seu povo e fez valer o segundo mandamento, cancelando a adoração aos ídolos e, preocupado com sua geração, afirmou que serviriam apenas ao Senhor Deus. Tá? Você pode ler também em Josué, capítulo 24, versículo 15. Tópico 3. Benefícios aos que adoram apenas a Deus. O segundo mandamento pode ser resumido
como uma ordem contra toda e qualquer profanação e tentativa de representar a imagem de Deus, seja por escultura ou por pintura, por estas criarem um acesso ao Criador, tá? Nosso relacionamento com Deus sempre parte do princípio de causa e efeito. Por isso, o salário do pecado é a morte, tá? Então, assim, o salário do pecado é a causa e a morte é o efeito, né? O efeito desse pecado, né, é a morte. Ou seja, gente, escolhas e consequências, tá? Entretanto, servimos ao Deus que é perfeito em amor. Sabemos que ele é justo, mas também é amor. Jesus nos apresentou o desdobramento desse amor, misericórdia e graça. A misericórdia de Deus retira de nós os efeitos da causa, né, que é o pecado, os efeitos do pecado. Leiam Efésios, capítulo 2, versículos 3 a 5. A graça nos presenteia com favores de Deus, ainda que não sejamos merecedores. A misericórdia retira o castigo que merecemos. Então, assim, a misericórdia de Deus, né, que ele derrama sobre nós, ele retira o castigo que nós merecemos. Como que se dá isso? Jesus fez isso. Com a sua morte na cruz, ele comprou a dívida de todos os pecadores. Então, quando eu aceito Jesus como meu único Salvador, Senhor da minha vida, esse pecado, né, que eu carrego, ele comprou essa dívida, a dívida está paga, tá bom? E a graça, ela nos presenteia com esses favores de Deus. Por que que a gente está dizendo que é um presente? Porque nós não somos merecedores. Ainda que nos esforcemos, e nós devemos fazer isso, tá? Estar sempre prestando atenção em nossa própria correção. No decorrer da nossa caminhada, até Jesus voltar, sempre vai haver algo que nós precisamos melhorar, nós precisamos mudar, nos aperfeiçoar em Cristo Jesus, tá bom? Então, por isso que é um presente, a graça é um presente que Deus nos dá, porque por mais que nós façamos isso, nós não somos merecedores, tá bom? Então, assim, ao cumprir o segundo mandamento, Deus nos concede misericórdia até 1000 gerações. Leiam Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. Veja que Deus tem mais prazer em nos conceder misericórdia, pois a estende até 1000 das nossas gerações, do que impor a sua justiça, pois esta última sentença alcança até a 4ª geração dos desobedientes. Então, olha só, Deus é amor. Ele tem prazer em nos conceder misericórdia, em derramar sobre nós a nossa graça. E aí ele tem essa capacidade de olhar até 1000 das nossas gerações. Olha o pagamento que nós recebemos apenas por sermos obedientes ao que ele deixou para nós. Né? E nós sabemos que com a obediência, tudo que Deus deixou para nós ali, para nós seguirmos, é bom, é perfeito e agradável. É para nossa própria bênção. É para melhorar a nossa própria vida. E ainda assim, a gente ainda recebe esse presente, que ele vai e observa até 1000 das nossas gerações. Mas nós também precisamos lembrar, tá, que ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. Então, por isso, ele também vai lá e olha até a 4ª geração dos desobedientes, tá? Então, nós não podemos esquecer, e como nós falamos na questão do slide anterior, tudo tem a ver com as escolhas e as consequências que nós vamos colher de cada ato que a gente comete nessa vida. Cada caminho escolhido por cada um de nós aqui, tá bom? Então, não podemos, né, esquecer isso. Então, em Tiago, capítulo 1, versículo 25, ele diz assim: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Então, já é mais uma promessa aqui, que nós estamos vendo aqui.
aquele que observa atentamente a lei. E está dizendo que a lei é o quê? Perfeita. Como eu falei, tudo que Deus planejou para nós é bom, perfeito e agradável. É para o nosso próprio bem. Então, ao contrário do que o mundo fala que ao seguirmos as leis de Deus, nós estamos aprisionados, a própria palavra de Deus fala que traz liberdade, traz a libertação. E aquele que persevera, se mantém no cumprimento, na prática dessa lei, ele vai ser abençoado naquilo que ele fizer. Ele será feliz naquilo que fizer. Ou seja, ele vai colher e receber bênçãos. Tá? Jesus, com a obra da cruz, nos trouxe misericórdia, cancelando qualquer dívida do passado, oriunda dos nossos antepassados. Leiam Colossenses 2, versículos 13 até o 15. Tá? Então, Jesus, com o seu sacrifício da cruz, ele comprou a nossa dívida, né? E trouxe essa misericórdia, derramou sobre nós. Então, qualquer erro do nosso passado, né, as consequências lá, né, oriundas dos nossos antepassados, ele comprou essa dívida. Ele comprou, porque eu o aceitei como Senhor e Salvador da minha vida. Então, se eu fiz essa escolha e eu cumpro e obedeço a lei, eu vou colher bênçãos. Porque ele derramou já sobre mim essa misericórdia e ele deixou essa promessa aí para nós. Tá bom? Para pensar e agir. Você consegue perceber que na atual sociedade existe adoração a imagens? Será que o horóscopo é um exemplo que fere diretamente o segundo mandamento? Será que na igreja evangélica dos nossos dias existem imagens e idolatria que materializam a fé e estão sendo utilizadas como mediadoras ao Deus invisível? Bom, eu vou deixar aqui alguns exemplos. Por exemplo, a água benta, a rosa ungida e etc. Né? Deus é que derrama a bênção, como nós falamos aqui no decorrer. Né? E ele não precisa de mediador para conferir essa bênção, né? Para conferir e derramar a graça sobre nós. Né? Não precisa de uma pessoa que faça essa mediação, nenhum objeto, nenhuma imagem, um ícone, nada. O único mediador que existe e que é o nosso Rei, é o Senhor Jesus. Ele é o único mediador que há entre a humanidade e Deus, tá? E para derramar sobre nós essa bênção, ele não precisa de nenhum ícone, nenhum objeto e nenhuma outra pessoa, tá bom? Se o segundo mandamento nos adverte a não adorar a Deus através de imagens e tampouco por elas produzir um acesso a Deus, qual seria a forma correta de adorar ao Senhor? Eu peço que vocês reflitam, mas desde já eu vou deixar aqui, no caso, o que eu entendo como uma adoração, uma verdadeira adoração. Adorar a Deus é dedicar a Ele o nosso amor, nossa reverência, nosso serviço e nossa devoção, de modo que tudo que somos e fazemos deve glorificá-lo, honrá-lo e magnificá-lo em reconhecimento de seus atributos e obras. Tá? A Bíblia diz que somos imagem e semelhança de Deus, né? E por isso podemos cometer a auto-idolatria. Né? Não é porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus que nós podemos nos auto-idolatrar, né? Achar que eu sou o cara, né? Eu não dependo de Deus, né? Eu posso tudo. Não. Eu posso tudo apenas naquele que me fortalece, que é o Senhor Jesus. Deus nos dotou de capacidade criativa e de liderança, pois somos capazes de raciocinar, analisar, planejar e visualizar o futuro. Nós criamos literatura, arte, música, poesia. Somos, de certa forma, muito limitadamente semelhantes a Deus. O nosso caráter tende à fraqueza, por isso que nós não podemos dizer que somos
totalmente iguais a Deus, né? Nós não temos a grandeza, não temos o poder de Deus e o nosso caráter tende à fraqueza, enquanto que o caráter moral de Deus é inabalável, ele é totalmente íntegro, totalmente puro. Não amamos como Deus ama, nós também temos essa falha, né? Não amamos como Deus ama, não temos essa capacidade. Entendemos muito pouco do plano espiritual, nossos olhos espirituais não têm a mesma amplitude que os olhos de Deus. Contudo, nenhum outro ser neste mundo se assemelha a Deus como nós. Leiam Salmos 8, versículos 4 a 8. Né? Então, aqui na criação de Deus, nós, seres humanos, somos o que mais nos aproximamos à imagem e semelhança de Deus. Porém, apesar de toda a inteligência que ele nos deu e capacidade também de amar, demonstrar amor e de fazer julgamentos, né, e de termos o poder de escolhas, enfim, isso não nos confere, né, o poder de achar que somos, vou colocar aqui, deuses. Não somos de forma alguma, pelo contrário, sem Deus, o nosso Senhor, Deus e Criador, nós não somos nada, somos apenas uma poeira que Deus leva, né, com o vento, uma poeira que o vento passa e carrega, tá bom? Qual então seria nosso exemplo perfeito da imagem de Deus? A resposta é Jesus. Quem me vê, a mim vê o Pai. Leiam João 14, versículo 9. E a Bíblia diz que devemos buscar essa mesma semelhança. Leiam Romanos 8, versículo 29. Se Cristo é a imagem do Deus vivo, nós, iguais a Cristo, refletiremos a imagem do Deus vivo. E como isso se dará? Como ou quando isso se dará? A resposta é que ocorrerá na volta de Cristo. Os que morreram na fé serão ressuscitados, e os que estiverem vivos, também aqueles que têm a sua fé inabalável no Senhor Jesus, serão transformados, revelando assim em nós a perfeição que Deus nos prometeu. Leiam 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 50 até 53 e 1 João, capítulo 3, versículo 2. Bom, queridos, essa foi a lição de hoje. Que Deus os abençoe. Lembrem-se sempre, permaneçam em Cristo e Ele permanecerá em vós. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau!